Muito prazer, Josiane, Obrigada. em receber você aqui no estúdio do Planeta Delas. Não sei se você sabe, Josiane, mas o programa Planeta Delas tem como objetivo principal motivar e incentivar o empoderamento feminino. Aqui nós tratamos de diversos assuntos que têm a ver com o universo feminino. E alimentação, pressão alta, tem a ver com o universo feminino, não é mesmo? É verdade, é muito importante essa relação e agradeço muito o convite, porque é de extrema importância a gente levar cada vez mais, né, esses temas que são tão comuns e às vezes as pessoas estão sofrendo, né, sem o conhecimento, e a gente vai estar ajudando mais essas pessoas. Parabéns pela iniciativa e pelo convite. Quais são os alimentos que não são aconselháveis para as pessoas que têm problemas de hipertensão? Então, hoje em dia é muito comum, né, as pessoas estarem consumindo alimentos que são industrializados. E esses alimentos, eles são ricos em aditivos, em gordura vegetal, em sódio. Tudo isso faz com que piore o quadro da hipertensão ou desenvolva, né, porque em excesso, e nós estamos numa região que é quente também, e às vezes não se hidratam direito, então acaba fazendo com que desenvolva essa hipertensão. Então evitar esses alimentos industrializados, ricos em gordura, né? Às vezes compra uma carne com gordura aparente, com a pele, né? Então tá retirando essa pele, o couro, né? Que as pessoas falam do peixe, do frango, evitar esses alimentos mais gordinhos, comer mais aquela parte mais livre de gordura, evitar adicionar, né? Às vezes elas adicionam sal, já está o sal no alimento. Nós comemos muito Maria Isabel, e eu estava percebendo que muitas pessoas não sabem fazer a Maria Isabel, que é retirar, colocar de molho, né, aquela carne, jogar aquela água, e depois você só adiciona o sal depois que você prova aquele arroz. Entendeu? E tem gente não, que já coloca o sal antes de ferver, de cozinhar, então fica aquela coisa, aí acaba tomando uma bebida alcoólica e não percebe que está muito salgado, né? E é muito arriscado ter um AVC, alguma doença no outro dia. É bom explicar para o pessoal, Josiane, que nós estamos, depois dessa entrevista, ela vai para o YouTube e aí o Brasil inteiro, o mundo inteiro tem acesso. Isso. Comer a Maria Isabel é um prato típico, né, Josiane? Isso. Que nós temos aqui na nossa região, gente. Que é a carne seca, né, com arroz. Isso, é a carne seca com arroz. É um prato típico aqui da região de Mato Grosso, de Cuiabá. Isso. E como ela estava falando, muitas vezes as pessoas vão, como é uma carne seca, né, ela é curada, né, em sal, e às vezes as pessoas acabam não sabendo preparar essa carne seca e acabam ingerindo muito sal, né? Não percebem que estão consumindo muito sal. Isso. Então fiquem atentos para isso. E além disso, né, no prato, além de adicionar no arroz, no feijão, na carne, o sal, não se contenta em adicionar na salada também, né? Tem que sentir o sal. Tem também pessoas que têm o costume de comer alimentos verdes, por exemplo, manga com sal, e faz esse consumo, né? Mulheres grávidas com desejo, isso é muito arriscado, ela desenvolver uma eclâmpsia. Nossa. Então, assim, todo alimento, quase todo alimento tem sal, tem sódio. Então, naturalmente, né? Isso, e aí tem uns que são adicionados, por exemplo, os embutidos, linguiça, salsicha, né, presuntado. Então, tudo isso também é muito adicionado, conservantes, aditivos, que também são ricos em sódio. Não é só o sal que tem sódio, tem esses conservantes. Então, isso acaba agravando mais. A pessoa ingere e o corpo, o rim, não dá conta de tirar, entendeu? E aí acaba não tendo fator de proteção, que às vezes evita de comer uma fruta, uma verdura e de tomar água suficiente, acaba aumentando muito a hipertensão, né? Gerando a hipertensão arterial, que é a pressão alta. Então, o consumo exagerado de sal é um dos... poderíamos dizer que é um dos fatores agravantes, né? Sim. Para desencadear, né, a doença e para fazer com que ela fique mais grave ainda, né? Sim, por isso que é importante educar, né, no lar desde cedo até as crianças a comerem uma comida mais leve no sal e evitar comer muito fora, comer muitos pratos prontos fora, né? Por exemplo, pizzas, hambúrguer, baguncinha, que é o popular daqui, um lanche, né, que vem com hambúrguer, que vem com bacon, várias coisas, salsicha. Então, aquilo lá somado acumula muito sódio. Então, é bom você evitar.
isso, né? E também, às vezes, até o churrasco, né? Que a pessoa gosta de ver aquele sal grosso aparente no churrasco. Então, maneirar naquele uso do sal e educando o paladar, porque tudo é educado, né? A gente educa o paladar. Uma coisa que eu tenho percebido também, porque a hipertensão, algumas pessoas acham que quando é jovem não precisa se preocupar, né, Josiane? Isso. Mas a hipertensão tem atingido cada vez mais um número de pessoas em idade ainda bem jovem, né? Sim, a gente tem visto muitos jovens, porque aumentou o consumo de refrigerantes também. As pessoas deixam de tomar água, líquidos para tomar refrigerante, então é muito concentrado em sódio. Aí acaba gerando hipertensão arterial. Sintomas que os jovens estão tendo comuns são, por exemplo, dor de cabeça, entendeu? Falta de ar, taquicardia, então tontura, insônia, dor na nuca. Então está sendo muito comum cada vez mais na população mais jovem. Mais jovem, né? Tá, falamos agora das causas, né? Vamos falar então quais são os melhores alimentos, né? Para combater um aumento de pressão, a pressão arterial alta, né? Às vezes a hipertensão é causada pelo excesso de peso, então aumentou a gordura, diminuiu a circulação. Então isso faz com que a pressão aumente. Então, se a pessoa consegue fazer uma reeducação, consegue perder peso, baixa os níveis pressóricos. E também você fornecendo nutrientes que são protetores. Quais são esses nutrientes que são protetores? São os ricos em antioxidantes. O que são isso? É que o nosso corpo ele produz radicais livres nos processos do corpo, né? E aí os alimentos que previnem essa oxidação, esse envelhecimento, são os naturais. Então é fácil você fazer uma análise de como está a sua alimentação durante o dia. Você está comendo mais coisas naturais ou artificial, entendeu? Você está abrindo mais caixinhas, sacolinha, ou você está descascando, né? Então, qual que são esses alimentos naturais? São as frutas, verduras, são ricas em potássio, né? Por exemplo, comer banana todo dia, né? Laranja, chupar uma laranja, na própria verdura, legume, né, também tem esses nutrientes. Então, por exemplo, o consumo de pepino, de chuchu, cenoura, beterraba. Então, começar a inserir esses alimentos vai ajudar muito, né, na alimentação. Mas tem gente que fala, mas eu não tenho tempo, onde eu como não faz verdura. Geralmente, na rua onde a gente se alimenta mesmo, não é feito muita verdura, a não ser quando você compra por quilo, né, o alimento. Então, você pode fazer sucos em casa de legumes, né? Por exemplo, quando você não consumiu na rua a verdura, você pode fazer um suco de cenoura, beterraba, pepino, né? Fazer um copo, tomar um copo, de preferência não coar, para aproveitar as fibras. Né, durante o dia, consumir umas 4 porções de frutas. Qual é a quantidade aconselhável, né, para o pessoal em casa? Qual é a quantidade aconselhável para eu preparar o meu suco, a quantidade que eu devo ingerir diariamente? Então, tem padrões assim que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, ela padroniza, né, para a população de forma geral, porque isso também é muito individualizado, de acordo com a necessidade de cada um. Acho que entendeu? Peso corpóreo, né? Na quantidade de peso da pessoa, né? Isso, então, assim, ele tem padrões assim, que você deve consumir 4 colheres, por exemplo, de legumes no almoço e na janta. E se você não conseguiu ingerir isso, aí você pode fazer em forma de suco. Fruta, 4 porções, de forma não concentrada. Por exemplo, você não vai comer todas as frutas num só horário, você vai... como que eu falo? Porcionar, né? Dividir. Por exemplo, se vai fazer um suco, você ia comer uma maçã, aí você quer fazer o suco com os legumes, você usa uma maçã no máximo, ou meia, entendeu? Assim, para não exagerar, porque tudo exagerado também, né, faz mal, né? Então tudo tem que ser dosado. Mas assim, para maiores informações, o ideal é fazer uma consulta com o nutricionista, que daí vai estar estimulando, né? Mas a dona Maria não tem condições nem tempo de ir até um nutricionista. Então, por isso a gente quer passar para ela a melhor maneira, né, a melhor forma para que ela consiga fazer essa alimentação em casa. Ela vai ao mercado
mercadinho, compra as verduras, compra as frutas e faz lá o alimento dela. E o que você aconselha então? Não tem aquele alimento milagroso, entendeu? A pessoa vai usar continuamente e vai observar. Por quê? De repente uma quantia que é ideal para uma pessoa para estar reduzindo, porque tem outros fatores, a gente não analisa só a alimentação. Tem fator de atividade física, de sono, entendeu? Do corpo, do funcionamento do corpo. Então, uma quantidade que seria ideal para uma pessoa, talvez não seja para outra, por causa desse estado. Então, ela precisa fazer assim, ela faz o suco, aí ela avalia, vai verificando a pressão, monitorando, entendeu? Isso. Porque tem pessoas que às vezes ela faz e aquela quantidade vai baixar bastante. Aí ela já pode voltar no médico e conversar com o médico. Olha, eu estou fazendo esse suco, tá baixando bastante a minha pressão, para o médico rever até a dosagem do medicamento, às vezes até tirar, entendeu? Isso é então é isso, a pessoa, tem que ir fazendo controle, né? Entendeu? Sim. Tá, mas assim... Porque também tem pessoas que têm diabetes e não foi diagnosticado ainda, ela não sabe. Entendeu? Aí se ela começa a consumir, por exemplo, muito suco de laranja, né? Aí pode estar dando sintomas, aí ela vai ver, ela já está com diabetes, descobre, entendeu? Sim. Então, às vezes ela pensa, eu só tenho pressão alta, mas de repente passou mal, aí vai fazer um exame, tá com colesterol alto, tá entupida a veia, entendeu? Aí foi só porque é silenciosa, são doenças silenciosas, que nem todos sentem os sintomas. O ideal é que a pessoa procure um médico, né? Isso. Mas quando ela está impossibilitada por algum motivo, não foi ao médico, não tem como ir ao médico, ou se ela já tem um diagnóstico que o problema dela é somente a hipertensão, aí entra no caso os alimentos, né? Isso, tem por exemplo, os alimentos nós classificamos como vegetal A, são as folhas. Por exemplo, couve, alface, isso aí, ela pode comer já em quantidade maior, porque ela não tem muita caloria, entendeu? Mas ela tem muitos benefícios, que é fibras, vitaminas, né? O tomate, pepino, entendeu? Então, esses alimentos, nós diríamos que ele tem menos calorias e eles podem ser consumidos mais em sucos, de forma natural, porque eles têm muitos benefícios, né? Já os vegetais do grupo B, alguns têm glicose. Quais são eles? Né? Cenoura, beterraba, e então eles podem aumentar, podem gerar diabetes ou excesso de peso se comer em excesso. Então, a gente padroniza mais ou menos umas 4 colheres por refeição, né, no mínimo, para a pessoa estar ingerindo de vegetal B, né, que são esses legumes. Pode ser ralado, pode ser cozido, mas se tem diabetes e está bem descontrolado, a gente controla até o nível de ingestão do vegetal B também. Vamos falar, a pessoa já foi ao médico, Josiane, e não foi detectado que ela tem diabetes. Ela só está com problema de hipertensão alta mesmo. Nesse caso, o alimento, você citou o caso do pepino. O pepino, ele é um alimento que ele abaixa muito a pressão, né? E ele pode ser consumido em forma de salada somente. Sim, mas tem algumas pessoas que nem o pepino não abaixa, entendeu? Porque já está uma hipertensão severa, lesão renal, entendeu? Aí ele pode ser consumido em suco também. Também? Mas tem pessoas que também apresentam intolerância a alguns alimentos. Então, tudo tem que fazer um teste. Tem gente que não tem digestão com pepino, tem gente que não tem digestão com melancia. Então, aí tem que ir fazendo um teste, entendeu? A melancia é um parente do pepino, né? São da mesma família, né? Isso, e tem pessoas que passam mal, né? Não podem, não conseguem fazer digestão, tem dor de cabeça quando come. Então, tem que fazer um teste, entendeu? Se um alimento não dá certo, você vai para o outro que tem a mesma função. Por exemplo, o chuchu também abaixa. A beterraba é um excelente vasodilatador, né? Ajuda a dilatar, melhorar a circulação, mesmo, entendeu? Né? As pessoas normalmente acham que alguns produtos, né, eles são caros. Por exemplo, o atum. O atum, ele é de origem do mar, né? Ele é rico em ômega 3. Então, muitas vezes a pessoa pega e tem dó, né? Por exemplo, de comprar
um alimento como o atum, que é R$6 mais ou menos a lata, mas alguns lugares vendem a R$9, e compra uma Coca-Cola, R$10 o litro, né? Então acaba comprando um alimento, né? Deixando de comprar um alimento para comprar um outro, né, que não vai ter tanto benefício. E também... Na verdade, corrigindo, desculpa, na verdade não terá benefício nenhum, somente malefícios, né? Tem o benefício do prazer, né? Poderia do se prazer dizer. Tá comendo. E tem um pouco de energia. Consumindo aquilo ali, né? Tem um pouco de energia, né? Porque a alimentação está muito relacionada ao prazer, né? Então, é como tirar o doce da criança, né? Então, se a pessoa é viciada, então a gente tem que mediar um acordo, né, vamos fazer uma coisa, né? Isso. E também tem até alguns casos, né, que a pessoa é diabética, ela acaba consumindo a Coca Zero, né? Porque para evitar a caloria, né? Mas está ali causando outros malefícios, outros né? malefícios. Também, desculpa, também tem o caso da pessoa que acaba gastando muito na farmácia, né? Então, como eu estava contando para você, né? Tem às vezes paciente que chega e gastou uns R$400, R$500, né? Ofereceram ômega 3 para ele em cápsula, né? Que aquilo vai resolver o problema dele, e às vezes deixa de comprar o alimento, mas acaba investindo em medicamento e suplemento, né? Então, alguns casos precisam de suplemento, mas às vezes a gente pode ir prevenindo, né? E, na alimentação mesmo, já inserindo essas coisas, né? Os alimentos que têm ômega 3, e já melhorando já o hábito alimentar e evitando, né? Nesse caso, pode gastar até menos, né? Do que se gasta com medicamento na farmácia, né, doutora? Sim, e aí tem que tomar cuidado um pouco também com os enlatados, tem que ver o nível de sódio dos enlatados, porque às vezes tem uns conservantes que eles colocam, né, que acaba fazendo o alimento ficar ruim e rico em sódio. Então, sempre não usar aquela água que fica nos enlatados, se for usar, entendeu? Escorrer, porque tem gente que vai fazer uma torta salgada, ela pensa que de sal, de pão, ela pensa que tem que molhar a torta com o caldo da azeitona, o líquido da azeitona. E não, né? Tem que escorrer, porque aquilo é rico em sódio, conservantes, então tem todo esse cuidado. Você estava falando sobre os vegetais A e B, né? Isso. Quais são a diferença entre eles? E quais são? Então, vegetal A são aqueles que são menos calóricos, tem pouca caloria, né? Então, por isso eles podem ser consumidos em maior quantidade, né? São alface, couve, brócolis, pepino, tomate, entendeu? Os temperos, né? Naturais. E rúcula, folhas, né? Isso, são as folhas, praticamente. E os Bs da família? O B é beterraba, cenoura, chuchu, né? Berinjela, que eu lembro são esses aí. Os farináceos, né? Os grãos de... Esses grãos, eles são as leguminosas. Em qual são leguminosas, feijão, categoria? Grão de bico, lentilha, são proteínas, né? Eles têm carboidrato e têm proteína de origem vegetal. Mas eles estão em qual categoria? A ou B? Não. Eles não pertencem a nenhuma categoria? Não. Porque eles já têm um pouco mais de carboidrato e proteína. Sim, entendeu? Entendi. 4 colheres dos vegetais, do vegetal B, eles têm 7 gramas aproximadamente de carboidrato. E já o feijão, uma concha, por exemplo, tem 15 gramas, entendeu? De carboidrato. Então tem uma diferença. E também proteínas também. E uma pessoa que tem problema, que é hipertensa, ela tem, você disse, evitar o sal, comidas gordurosas, né? O feijão e o arroz... Pode, de forma pequenas quantidades. De forma que você coma para manter, né, o seu corpo, o seu metabolismo, para suas energias, para suas atividades diárias, de forma não exagerada, porque daí vai começar a acumular, né? Sim. Aí vira gordura. Entendeu? E qual você poderia nos dar uma dica, né, de como preparar, porque você tem experiência no assunto, como preparar um suco, tem os chás também, né, doutora? Os chás que também combatem, né, ajudam no combate da hipertensão. Tem um suco que é fácil, né, para estar fazendo. Você pode pegar meia xícara de cenoura, de chuchu, de pepino e de beterraba, né?
Beterraba, se for diabético, em porção bem pequena, menor, né? E aí você pega e coloca 1 xícara de água, limão, e pode estar batendo esse suco. Pode coar uma parte e deixar um pouquinho de fibra, que é importante, né? Se você sentir que seu intestino soltou muito, aí você coa mais um pouquinho e pode estar ingerindo. E também... Desculpa, doutora, é que quando você diz 1 xícara ou meia xícara, existem xícaras de diversos tamanhos, né? Então seria, se nós falássemos em gramas, 200 gramas, 300... Não, menos. 50 gramas. Tem aquele copinho americano que todo mundo tem, né? Seria metade daquele copinho. 2 colheres de cada um. 2 colheres de sopa. De cada... Em média. Tá, disso entendeu? Que você disse, né? Isso. Aí se você vê que não está fazendo muito efeito para baixar a sua pressão, né? Você pode fazer num outro horário de novo, entendeu? O suco. Tem pessoas que fazem o suco de manhã, de tarde e de noite para tomar, entendeu? Mas tudo é bom ter um acompanhamento, né? Qual o melhor horário? É à noite? O horário ideal? O horário que você sente bem, que vai fazer uma boa digestão. Tem gente que não gosta de comer à noite, principalmente pepino, né? Sim. Entendeu? Aí pode ser pela manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite, o horário que você se sentir bem. E aí o chá os chás comuns, né? Que as pessoas, que já é de uso popular, por exemplo, erva cidreira, é muito bom, né? Mas não exagerar, né? É bom uma quantidade pequena, não tão grande. Tem gente que usa salsa, né? Também já fez uso da salsa, ajuda, é um diurético, né? Algumas pessoas se sentem bem com o capim-cidreira, né? Então são chás que podem estar ajudando. Alecrim as pessoas usam mais para tipo energia, né? Aliviar os sintomas de depressão, né? Falamos sobre os alimentos no combate à hipertensão, né? A pressão alta. Falamos sobre os sucos, né? As frutas. E falamos também sobre os chás, né? Eu agradeço muito a sua vinda aqui, né, no estúdio do Planeta Delas. Se tiver alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar para o público em casa, né, a oportunidade e deixar seu Instagram, suas redes sociais, telefone para contato. Você atende também, tem sua clínica, né? Quem quiser, é muito importante que as pessoas consultem, né? Nós tem atendimento na saúde pública também, né? Sim. Nesse sentido, para pessoas que precisam, né? Isso, eu acho muito importante a questão da alimentação, né? Por isso que eu escolhi também essa profissão, a nutrição, porque eu acho muito bonita. Ela está relacionada a várias situações, não só a hipertensão, né? Ela pode ajudar outras doenças, diabetes, colesterol, né? E promover a saúde das pessoas, né? Então, eu agradeço muito o convite e se quem quiser pode estar me seguindo, né? Lá no Instagram, estou como nutricionista Josiane Rodrigues. Né, meu telefone de contato é 65 981 21 8980, né? Eu atendo no Instituto de Psicologia Aplicada, IPA, que fica ali na região do Cochipó, perto do Belvedere, no Imperial. E também, quem não tem condições de ir, né, não possui plano de saúde ou não pode estar pagando particular, no setor público também, a atenção básica tem tido, né, visto essa importância que a população precisa, né, do acesso à nutrição. Então, tem programas como o Núcleo de Apoio da Família, que é o NASF, né, que tem em algumas regiões, e também na atenção secundária, no Centro de Especialidade Médica também tem um nutricionista, né. Então, você pode estar pedindo para o seu médico estar encaminhando, né, agendando que vai para a central de regulação, e aí você pode estar tendo uma consulta mais especializada. Como você disse, em algumas regiões aqui de Cuiabá, né, existe essa disponibilidade, né, de tratamento, de consultas médicas. Quais são esses lugares? Consulta com nutricionista, sim, né? Isso, temos na região sul, né, bairro residencial Cochipó, Parque Atalaia, São Gonçalo. Tem também no norte, que é a região do Jardim Vitória, Novo Paraíso. Tem no centro, né, que é
na região oeste, Ribeirão do Lipa e ali nas imediações, né? E tem na parte leste, que é o Praeiro, né? E tem algumas unidades ao redor. Ao todo são 9 equipes ao redor dessas regionais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Planeta Delas. Depois dessa entrevista, eu te pergunto, será que você não está gastando muito dinheiro na farmácia? Será que você não poderia estar cuidando da sua saúde somente com uma alimentação melhor, melhorando a sua alimentação? Tem um ditado que diz: aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença. Pense nisso.